Desde os meados do ano passado, diante do agravamento da crise sanitária da Covid-19, iniciou-se uma grande discussão acerca das consequências jurídico-econômicas no âmbito privado. Diante dessa celeuma, muitos setores econômicos se mobilizaram para achar alguma solução para a preservação dos contratos. No setor imobiliário, os índices econômicos também foram atingidos. Por exemplo, o IGPM atingiu uma soma de mais de 30% nos últimos 12 meses. Então, a respeito desse assunto, hoje eu trouxe o Dr. Lucas Maciel para explicar melhor sobre esses índices de reajuste. O que é o chamado IGPM, doutor? O IGPM é um índice responsável por fazer a remuneração dos valores a título de aluguel. É um índice real de preços moderado que tem como objetivo fazer com que o dinheiro para aquele que cede o seu imóvel tenha uma remuneração pelo uso do locatário. E além do IGPM, então há uma grande discussão se pode alterar esse índice por algum outro, por exemplo, pelo IPCA. E o que seria o IPCA? Então, o IPCA ele é um outro índice que tem mais a ver com a questão do consumo aqui no Brasil e por esse motivo ele é menor do que o IGPM. Então, o que aconteceu em decorrência da Covid é que muitos locatários se viram numa situação de impossibilidade de pagar o valor dos aluguéis, haja vista aí a remuneração altíssima desses índices até então aplicados. E, portanto, deu-se uma corrida ao judiciário com uma tentativa de tentar alterar o IGPM para o IPCA. E nesses casos, quando a gente pode caracterizar, a teoria da imprevisão? É exatamente o caso, haja vista que a contratação, quando lá feita, previa a utilização do IGPM. Mas tendo em vista esse aumento injustificado, sendo que nenhuma das duas partes fez com que isso tivesse acontecido, é uma questão externa à relação contratual, aplica-se essa chamada teoria da imprevisão, ocasião em que o judiciário pode passar por cima da decisão das partes e alterar o índice para um índice mais satisfatório, fazendo com que haja a preservação da relação contratual. Haja vista que, se não houver o reajuste por parte do judiciário, o que vai acontecer é que o locatário vai devolver o imóvel, tendo em vista que ele não vai conseguir honrar com os pagamentos. E para solucionar também esses conflitos, é muito importante falar que em 2015 foi editada a Lei de Mediação, que permite que se estabeleça nos contratos algumas cláusulas que exigem a mediação antes de se ajuizar uma ação ou até mesmo buscar uma solução arbitral. E com a previsão da mediação no contrato, o juiz ele deve primeiramente observar se as partes tentaram a mediação inicialmente. Então, Dr. Lucas, esclareça para as pessoas qual seria então a melhor forma de resolver essas questões. Então, Bruno, eu acho que o caminho para as partes, tanto o proprietário quanto o inquilino, é sempre a conversa e o bom senso. É lógico que nem sempre as partes vão conseguir chegar e atender os melhores objetivos, mas é sempre melhor uma tentativa amigável do que isso correr para o judiciário. Haja vista que o judiciário, nós temos várias decisões espalhadas no Brasil todo e ainda não há uma unicidade de entendimentos com relação a qual é o índice efetivamente a ser utilizado para situações como essa no contrato de locação. Então, é muito importante, antes de assinar o contrato, observar qual vai ser o índice que vai ser aplicado. E também, como disse o Dr. Lucas, tentar sempre uma mediação antes disso, uma conversa através do bom senso, antes de entrar com uma ação judicial. E mesmo assim, se você não se sentir seguro na assinatura desse contrato, procure um especialista.